Graça e paz. Acho que está funcionando ainda. Eu espero. É uma alegria estarmos juntos aqui. É um prazer imenso nós podermos juntos cultuarmos a Deus e vermos tudo aquilo que Deus tem feito. Eu gostaria de apresentar a vocês este livro, Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. É de Jerry Borges. Depois, se você quiser pegar o nome direitinho, me procure no final do culto. Vale a pena ler esse livro, viu? É um livro inspirador, ele nos dá aí algumas ideias bastante práticas, porque a vida não é um quadradinho. Seria bom se fosse, né? Mas a vida nos traz surpresas, né? Nossa, eu estou apertando aqui, agora foi demais, hein? Olha, já passou toda a mensagem. Ao longo da nossa caminhada, enquanto vivemos, nós ouvimos muito, enquanto estamos existindo, falar sobre como enfrentar, como refutar, como repreender medo, solidão, os problemas. E seria tão legal se isso... Ah, as crianças. Obrigado por lembrar. É isso aí, cadê as crianças? Desculpem. É que eu vi essa turminha tão encolhidinha... Não vão sair hoje não, mas olha que coisa linda, todo mundo, vamos lá. Me perdoem, viu, por não falar. Vocês já vão saindo, não tem problema? Pode ser ou querem que a gente faça uma oração antes? Vamos fazer então uma oração. Não tem problema, para esses pequenos a gente faz qualquer coisa. É isso aí. Feche os olhos, igreja, vamos orar por essa moçada bonita aqui, ó. Vamos orar? Vamos orar então. Pai, muito obrigado pela vida das nossas irmãs do Ministério Infantil e pela vida e existência dessas crianças. É uma bênção saber que o Senhor tem cuidado deles e o Senhor há de produzir neles tudo aquilo que o Senhor anseia para que eles possam dar frutos lá na frente, frutos dignos de arrependimento e de uma demonstração bela de vida que glorifique o Teu nome. Oramos assim, em Teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Ok. Como eu disse, eu tenho visto muito isso. As pessoas gostam de dar receitas prontas. E seria legal se a vida fosse assim, não seria? Né? Ultimamente nem médico anda dando receita, essa é a grande verdade. Enquanto estamos envelhecendo, nós vamos descobrindo algumas coisas. Isso é uma bênção, né? Hoje eu disse pela manhã que a coisa mais gostosa que eu vejo na minha caminhada é eu ser eu. Eu descobri a beleza que é eu ser eu. E isso é bom, me faz um bem enorme, porque a gente passa ao longo da caminhada tentando projetar os nossos ídolos, nossos heróis, enfim. E é legal quando a gente olha para a gente e vê que Deus entende a gente, conhece a gente, percebe a gente. E eu vejo ao longo da caminhada que, por vezes, quando mais jovens, nós queremos argumentar algumas questões da vida que é necessário, quer queiramos ou não, passar pela vida, né? Eu me lembro, quando eu era bem mais jovem, eu dizia assim, eu vi alguns comportamentos de alguns filhos em relação aos pais, os pais criando seus filhos, e eu dizia assim, comigo vai ser diferente, grande engodo. É nada, gente. Precisa ter filho para saber o que é ter filho. Né? E uma das coisas que Deus é tão bom para conosco, homens, que nós não sabemos o que é dor de parto e nunca vamos saber, e graças a Deus por isso. Né? Seria loucura. Nossa, eu tive cálculo renal, já sofri demais da conta. Imagine o que é fazer nascer uma criança. É só a graça de Deus, e eu não quero. Simples assim. Eu vi uma história bastante interessante, eu quero trazê-la aqui para a nossa reflexão. Um homem com 84 anos. Talvez porque eu estou ficando mais velhinho, eu começo a avaliar e observar a vida daqueles que estão à frente da minha caminhada. E eu tenho aprendido assim de uma maneira significativa e especial com pessoas mais velhas. E eu quero encorajar você, jovenzinho de quase 60 igual eu, a aprender a olhar os mais velhinhos. Senta com eles, ouça-os. Né? É muito bom, eles têm histórias riquíssimas e que nos ensinam de uma maneira significativa e especial, tá bom? Olhe para os cabelinhos brancos, né? Tem muita vida, tem muita história que pode ser dividida com a gente. Este tem 84 anos.
Ele ouvindo um pregador falando a respeito dos intempéries da vida, propriamente do tema que eu quero abordar, solidão e abandono. Ao final, ele vai até o pregador, o pastor, e diz o seguinte: faz 5 anos que eu perdi a minha esposa. Depois de viver com ela os últimos 51 anos das nossas vidas. Ele tem 84, 5 anos ele perdeu a esposa, ele tinha 79, e ao longo da sua caminhada de vida conjugal, perfizeram os 51 anos de vida conjugal. E frases desse homem de 84 anos, abro aspas: pedi muito ao Senhor para tirar a dor que sinto toda manhã, ao tomar café, agora sozinho, em minha cozinha. Implorei muitas vezes para que o Senhor aliviasse a terrível solidão que sinto. Porém, a dor não sumiu, mas Ele me ofereceu algo melhor. Ele me deu um vislumbre daquilo que Cristo fez em mim e por meio de mim. E é isto que me ajuda a passar por esses períodos de dor em meio à solidão. Esta é a frase deste homem de 84 anos. Experimentou a dor e a solidão. E ele tem essa experiência. Nós vivemos há alguns anos, já ao longo da caminhada aqui no Brasil, e eu tenho observado isso, que muitas das pregações, ensinos, sermões, aconselhamentos, visam promover um alívio, de alguma forma, uma receita quase que mágica, uma instrução instantânea que resolva os nossos conflitos, os nossos desatinos, que repare as nossas lutas e que nos traga uma vida perfeita em meio a este mundo que vivemos, que nada mais é do que um mundo caótico e deformado. Eu acho que quase que um contrassenso quando eu paro para ouvir algumas coisas. Vejo muito neurolinguística, confissão positiva, vejo muito coach tentando de alguma forma suavizar a dor, suavizar o abandono, suavizar a solidão, sem muitos resultados. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos urgentemente mergulhar nos ensinos puros de Deus para viver os nossos dias com todas as implicações dele, ou dos nossos dias, aí no plural, e de uma forma que, em vivendo os nossos dias com todas as implicações, nós honrarmos e glorificarmos a Deus durante esse tempo da nossa curta existência. Eu não sei de você, talvez mais novinho, nem parou para pensar nisso. Mas hoje eu estou mais perto do meu último dia do que há 50 anos atrás. Isso é uma realidade existencial incômoda, porque tudo que nós não queremos é partir, é ou não é verdade? A gente reclama da vida, a gente reclama dos intempéries da vida, das problemáticas da vida, mas se eu perguntar quem quer morrer, ninguém quer. Ninguém deseja, em sã consciência, dizer: eu quero, acabou, não tem mais jeito. Mesmo aqueles que intencionam muitas vezes quanto a esta verdade, este fato, com as pessoas que eu lido, mesmo esses, eles não querem partir, eles querem eliminar a dor. A dor incomoda. Eu queria te desafiar a abrir a Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo 21. Eu vou ler alguns versos, a partir do verso 14, na esperança em que você, ao chegar em casa, leia o início desse capítulo, os 13 primeiros versos. Eu vou ler a partir do 14º, do 14, diz assim: na manhã seguinte, Abrão se levantou cedo, pegou mantimentos, uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou, sem rumo, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi-se sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Algumas versões diz a um tiro de arco. Foi sentar-se adiante, dizendo: não quero ver o menino morrer, chorando assim sem parar. Mas Deus
ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então, Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Intencionalmente eu comecei a ler a partir do verso 14, porque os primeiros versos desse texto, os protagonistas, as figuras mais significativas no texto, que eu poderia chamar de personagens principais, diz respeito a Abraão e a Sara. E o que eu quero trazer hoje aqui para a gente pensar, não é nem em Sara e nem em Abraão, mas em Agar. Eu quero focar na vida desta mulher. Diz o texto no versículo 14, o texto que nós começamos a ler, a parte final desse texto diz que ela se pôs ao caminho e ficou vagando, ou andou sem rumo pelo deserto de Berseba. E aí eu gostaria que você pensasse nessa frase que eu trago para a gente. Quando tudo está se movendo, ao mesmo tempo, parece que nada está se movendo. Pense nessa frase. Há momentos na nossa caminhada que parece que tudo está em convulsão, tudo está girando. E quando este momento de grandes giros existenciais acontecem sobre mim e sobre você, parece que nada está se movendo. Há uma sensação de plena agonia. Pare um pouquinho e pense como deve estar a cabeça de Agar neste momento. Ela foi posta para fora, ela foi convidada a sair do arraial da onde ela estava, aonde ela morava. Ela agora se vê sem rumo. Vamos nos colocar, vamos ter empatia pela vida de Agar agora. Milhares de coisas estavam passando na cabeça dela, sem sombra de dúvida. Ela estava em convulsão. Quantas perguntas sem respostas Agar estava experimentando naquele momento da vida dela? E eu não sei de você, mas há muitos momentos pela minha caminhada em que não foram poucas as perguntas que eu tinha a apresentar a Deus e a minha existência, as situações nas quais eu me encontrava. Não é diferente com Agar. Agar tem inúmeras perguntas. Agar tem questões solapando a sua cabeça. E se não bastasse esse momento de giro, de grandes questões, agora ela tem um problema ainda bem presente. Note o versículo 15 que começa dizendo o seguinte: quando a água acabou. Olha que declaração horrível. Se não bastasse os problemas, por que eu fui mandado embora? Por que eu perdi a minha casa? Por que eu perdi Abraão? Afinal de contas, ela deu um filho a Abraão. São questões da vida. São questões que não pode ser minimizada, não pode ser levada de uma maneira insignificante. São questões profundas. E assim como Agar, eu e você também temos inúmeras situações profundas existenciais. Não é? Quando se perde uma casa com tudo que tem dentro por causa de inundação, é fácil lidar com isso? São Paulo enfrentou isso na sexta-feira. Algumas regiões de São Paulo enfrentaram isso. E hoje, talvez aqui, enquanto nós estamos confortavelmente assentados, adequados, tem muita gente que não tem onde passar a noite. Isso é fato, é real. Agar tem questões. Ela é convidada a sair do arraial de Abraão, porque afinal de contas, Sara questiona Abraão. Abraão vai conversar com Deus e Deus diz assim: eu estou nessa. É brincadeira.
E ainda bem que Agar não sabe dessa informação, porque eu não sei de você, mas se eu soubesse dessa informação partindo do próprio Deus, eu ficaria em crise ainda maior. E Agar então sai com um menino. E daqui a pouco ela vê que a água acabou. O texto é muito claro e enfático. Quando acabou a água da vasilha. Se não bastasse vaguear pelo deserto da existência, agora Agar perde aquilo que é mais necessário em meio ao deserto, a água. Ela se vê sem água. E não é só para ela, mas principalmente para o filho dela. E aqui nós temos um sentimento interessantíssimo que permeia o coração de todas as mulheres. Você até pode sofrer, mas ver o teu filho sofrer ou a tua filha sofrer é mais doloroso ainda. E Agar está experimentando isso na sua existência. Tanto isso é fato que ela coloca o menino a 150 metros aproximadamente, que é um tiro de arco, e fica ali perto de um arbusto, e ela se desloca porque, diz o texto, ela não quer ver o filho dela morrer. Porque o natural da vida é: filhos enterram seus pais e não ao contrário. Consegue perceber o drama dessa mulher? Quando a gente se coloca na condição de observar esta verdade bíblica com empatia, não é fácil. Eu sempre digo que a dor que dói mais é a minha, porque eu a sinto. E para alguém se sentir solidário comigo, vai ter que se dispor a sentir a minha dor. Esse é o grande segredo da existência. Certamente todos nós corremos para resolver os inúmeros desafios que passamos ao longo da nossa curta jornada. Todos nós vivemos isso. Quantas coisas temos para fazer? E eu gosto de pegar o domingo à noite, quando Deus me dá a oportunidade de ministrar a palavra, eu gosto de lembrar algumas questões que nós temos que resolver a semana toda, né? Começando então pela senhora, lembrando daquele balaio de roupa que tem para lavar. Não é fácil lembrar disso. É o teu drama, é a tua lida, a tua luta, né? O nosso é sair, enfrentar trem, né? Ir para São Paulo, não é isso? Enfrentar tempo ruim, né? Como lá, né? No Campo de Marte. Enfim, cada um tem os seus dramas. E isso faz parte da nossa existência, né? Aqueles que estão de férias estão gostando, mas olha, sinto dizer, vai acabar, a aula vai começar, se algumas já começaram, não é? E tudo isso é um grande desafio para todos nós. Claro que é. Claro que nos incomoda. De alguma forma, nós somos golpeados todos os dias para tomar decisão, para mudar comportamentos, para mudar atitudes. E em algumas situações, precisamos mesmo disso. Porém, o que eu quero e desejo compartilhar conosco aqui, nesta noite, é que para vivermos de uma maneira autêntica, nós precisaremos entender que a solidão faz parte do processo de maturidade. Presta atenção nisso. Se nós realmente queremos amadurecer existencialmente, se nós desejamos intensamente crescermos, chegarmos a uma estatura, que segundo Paulo diz, a estatura do varão perfeito, é necessário a gente entender que neste processo a solidão faz parte da história. E quando eu digo solidão, não quero dizer que nós devemos nos isolar. Nós precisamos enfrentar os nossos medos, conflitos, de forma a encontrar uma vivência mais significativa em Deus. Lembra do homem de 84 anos? Ele perdeu a esposa. E ele, ao tomar café todo dia, ele tomava agora café sozinho. E isto era a realidade dele. E Deus não tirou a solidão dele, ou a dor que ele sentia pela perda. Afinal de contas, 51 anos. Não é fácil. Eu fico imaginando, Carla e eu estamos para completar 38 anos de casado, não é isso, amor? 38 anos. Eu fico imaginando, assim, eu não quero imaginar a minha vida sem ela. É meio estranho pensar nisso. Eu toda manhã acordo, vou para a cozinha e eu tenho alguns hábitos, né? Depois de fazer minha higiene pessoal, eu vou para a cozinha e vou tomar meu café.
puro. Eliseu, eu tenho uma máquina em casa que faz café, moe grão, cara, coisa boa. E eu amo sentar num banquinho na cozinha e tomar café. Eu estou tomando café sozinho, mas eu sei que a minha esposa está em casa. E eu, ouvindo a história desse homem, fiquei imaginando, se fosse eu, quais seriam os sentimentos que balbuciariam dentro de mim? Ir para a cozinha, saber que Carla não está em casa. Seria muito estranho. Este homem, então, ele teve um vislumbre de algo melhor. A dor da solidão não se ausentou dele, mas ele descobriu em Deus uma experiência, uma vivência muito maior. Eu quero deixar, então, aqui, não uma receita pronta, não, porque isso não existe. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações, na esperança de que estas considerações nos ajudem a enxergar a vida de uma forma mais pura e justa, entendendo que nós não teremos respostas para todas as questões que vão abalar a nossa existência. Isso é fato, nós não teremos. Precisaremos encontrar em Deus suficiente graça para poder passar por situações que não terão respostas. Eu gostaria então de dizer que, sem sombra de dúvida, o chamado a uma vida autêntica, ele em muitos momentos não será popular. Não será. Por quê? Porque o mundo quer que a gente tenha respostas. Eu me lembro que quando eu assumi uma igreja em Mauá, caiu aquele avião da TAM, lembra lá em 99? Aquele avião Fokker 100 caiu ali no aeroporto de Congonhas, ele subiu e aí ao invés aquela peça, como chama? Miller, o de baixo? Oi? Hã? O de baixo, que desce, que faz a aeronave descer. Flap, né? Então, e ele abriu ao contrário, foi uma coisa, ele caiu lá e matou. E eu me lembro que eu estava atendendo pessoas na igreja nesse dia. Aí uma irmã chegou lá toda abalada com essa informação, disse assim, pastor, você tem que ter uma resposta. Eu falei, para quê? Por que o avião da TAM caiu? Eu falei, não sei. E ela estava inconformada, porque eu não tinha resposta. Não tinha e não tenho. Não sou engenheiro. Há questões na vida que nós não vamos ter resposta, queridos. Por mais duro que seja isso. Por isso que eu afirmo que o chamado a uma vida autêntica, por vezes não será popular. Nós enfrentaremos muitas vezes a solidão. E a solidão no sentido não de se sentir só, mas nos sentir sem respostas. Nós enfrentaremos uma vida por vezes de doação sem apreciação. Sem ter um muito obrigado, sem ter um valeu, não é? É ou não é verdade? Nós sofremos isso. Nós vamos enfrentar sofrimento que, por vezes, vai nos levar a um processo de sabedoria, para obter sabedoria, para saber lidar com algumas questões da vida. Nós devemos, então, aprender a aceitar, sem queixas e temor, que as partes mais importantes da nossa vida confusa é que nós seremos desafiados a, por vezes, desligar as luzes artificiais que criamos para termos que adentrar em meio à escuridão, para, no meio da escuridão, nos encontrar com Deus, na sua essência. Não é? E eu gostaria, então, de citar aqui 3 ideias. Primeiro, eu tenho que estar disposto a pagar um preço, que inclui uma disposição de enfrentar as batalhas da vida, por toda a vida, melhor dizendo, enfrentar as batalhas a vida toda. Olha o caso de Agar. No versículo 16, ela, além de sem casa, abandonada, errante pelo deserto, a água acaba, e ela teve que sentar um menino perto de um arbusto e se direcionar a outro. Deus não a poupou disso. Se não bastasse isso, o texto termina lá no versículo 21, dizendo que eles se estabeleceram em Parã, no deserto de Parã,
e ali ela teve que ainda escolher, ajudar na escolha de uma esposa para o menino. Por vezes, as nossas batalhas seriam muito boas se elas tivessem um fim, né? Eu de vez em quando me pego orando, dizendo: Deus, eu já enfrentei tanta coisa na vida, não tem jeito de dar uma amenizada, né? Deixa um pouco mais light. Eu até posso pedir isso, mas não significa que eu vou ter, né? Hoje eu tenho algumas guerras que eu não tinha anteriormente, mas as guerras vêm. Por isso eu quero afirmar essa noite que nós precisamos ter uma disposição em Deus, através dessa busca constante, desse relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Nós precisamos entender que enfrentaremos batalhas, e por vezes isso leva a vida toda. Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições. Seria tão bom se ele não tivesse dito isso, né? Seria tão legal se ele tivesse falado: no mundo vai ser tudo joinha. Mas ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E é esta convicção que precisa ser carregada em nosso coração, né? Porque a vida vai se incumbir em nos bater, e muitas vezes ela vai bater com gosto, e bater com força, e muitas vezes nós vamos estar quase que caindo no tatame da existência, ou no ringue da existência. Mas mesmo assim, eu queria nos encorajar aqui esta noite, para que nós não percamos de vista que este processo é um processo que Deus está nos elevando a degraus da maturidade. Há uma segunda verdade que eu gostaria de deixar aqui para nós, é que este preço requer uma disposição de agarrar-se no que Deus disse. No caso de Agar, olha que coisa interessante, o negócio está difícil para Agar, não está? Abandonada, largada, posta para fora, segue o caminho, vai para o deserto, acaba a água, ela larga o menino ali numa distância de 150 metros, fica ali ainda distante dele, esperando só os acontecimentos, os próximos capítulos da existência bater sobre ela, e aí um anjo diz para ela o seguinte: o que te aflige, Agar? Eu acho uma colocação tão hilária. Ela poderia citar, pontuar inúmeras coisas em relação ao que afligia ela, é ou não é? Mas é interessante que o anjo diz: o que te aflige? E já segue o discurso: não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Sabe qual é a diferença da vida, de fato? É o que eu falei pela manhã, precisamos aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus implica, inevitavelmente, eu estar disposto a depender dEle. Agar está sem água, um menino chorando, mas ela se apega a esta verdade. Deus está cuidando de cada um de nós. Talvez não do jeito que eu e você achemos que Ele deveria fazê-lo. Nós somos tão petulantes que achamos muitas vezes que podemos dar até conselhos para Deus. Esquecemos daquilo que Ele disse através do profeta Isaías: quem foi o conselheiro do Senhor? Quem o pode instruir? Deus sempre saberá o que é melhor para mim e para você. Ainda que eu olhe e veja: puxa vida, não era isso que eu esperava. Mas eu tenho que me apegar àquilo que Deus diz, agarrar-me a isso. E é interessante que só neste momento em que Agar se apega àquilo que o anjo disse, que nós vemos algo interessantíssimo acontecer com ela, que é o que eu chamo de: esta vida requer de nós uma disposição de sermos reduzidos a um nível de dependência que poderá nos fazer sentir-se imobilizado. Por que eu estou dizendo isso? Me diga uma coisa, o texto diz que naquele momento em que o anjo diz a ela que não era para ela ter medo, a sequência do texto diz que os olhos delas foram
os olhos dela foram abertos. É o que nós lemos, não é verdade? O poço não apareceu de forma mágica lá, o poço estava lá. O poço estava lá. Não foi apareceu o poço. Não, o poço estava lá. O que acontece é que muitas vezes, quando as circunstâncias e situações batem sobre mim e sobre você, nós ficamos como que cegos. E nós precisamos confiar num Deus que conduz a nossa história de uma maneira tão significativa que no momento exato os nossos olhos se abrem. É isso que está acontecendo com Agar aqui. O poço estava lá. Ela não conseguia enxergar o poço. Eu quero afirmar aqui que quando tudo parece que está se movendo, eu já citei essa frase, nada parece que está se movendo. Agar, agora imobilizada, só tem uma escolha: dependência. E na dependência de Agar, os olhos de Agar são abertos. Por quê? Porque Deus vê com exatidão o que tem que ser feito, o momento em que tem que ser feito e a forma que tem que ser feita. Diz o texto que Agar, tendo os olhos abertos, enxergou o poço, encheu o odre e foi capaz de dar água para o seu filho. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. E diz o versículo 20, Deus estava com o menino. É uma declaração muito especial. Deus está com aqueles que nele confiam. Eu quero concluir pensando nesta frase. Haverá temporadas de contentamento e movimentos de júbilo enquanto nós vivemos nessa jornada de peregrinação. E aí eu quero nos encorajar a aproveitar desses momentos, porque eles são únicos. Se você está vivendo um momento de júbilo e de profundo contentamento, alegre-se no Senhor. Por que não fazê-lo? Agora, haverá momentos de descontrole, de absolutas não respostas, de vales que nos deixarão prostrados. Neste momento, dependa do Deus que vai nos guiar, vai nos conduzir em vitória, vai nos dar, sem sombra de dúvida, um vislumbre ainda maior da graça dele. E em percebendo isso, agradeça. Agradeça. Será que não foi isso que Paulo experimentou e deixou registrado em 2 Coríntios 4,17, quando ele diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha só, o cara que levou chicotada, foi tido como morto devido ao apedrejamento, ele foi esculhambado por seus descendentes, por aqueles que faziam parte do mesmo grupo dele, e ele diz, as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos estes momentos. Eu não sei qual tem sido a sua luta. E não estamos aqui para dizer que ela é mais leve ou mais pesada. Pouco importa. A tua luta é a tua luta. Mas eu quero lhe encorajar a depender do Deus que está em você e com você. É só nele que nós conseguimos enfrentar. A luta de um senhor de 84 anos é diferente de um menino de 20. É óbvio. A começar fisicamente. A luta de um menino de 20 não é menor do que aquela de um senhor de 50 anos. Não é. Cada um tem as suas lutas. Mas quando eu e você nos sentirmos abandonados, quando eu e você nos sentirmos em solidão, lembre-se que o Deus de Agar também é o teu Deus. É o Deus que está perto de mim e de você.